O texto básico é 2 Reis 7:9. Diz assim: Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Essa foi a fala de 4 leprosos. O contexto desse texto é de Jorão, filho de Acabe, era o rei de Israel. A cidade é a cidade de Samaria. Ela estava cercada pelos sírios, cujo rei era Ben-Hadad. O sofrimento era muito grande na cidade e havia escassez de comida, havia muita vergonha, sofrimento e morte. Nesse texto, nós vamos encontrar 4 cenas distintas que vão servir para o nosso crescimento espiritual e despertamento para o trabalho missionário. A primeira cena que nós encontramos nesse texto é a cena do sofrimento, é a cena da angústia. Por causa da fome devido ao cerco de Samaria, o povo havia abandonado a Deus e Deus estava agora permitindo que o rei da Síria ameaçasse Samaria devido ao afastamento do povo de Deus. Esse rei Jorão, como disse, filho de Acabe, Deus agora estava permitindo que o rei da Síria cercasse Samaria na tentativa de conquistá-la. Acabe, ele foi um péssimo rei, e o seu filho Jorão foi pelo mesmo caminho do pai, e também não agradou a Deus, viveu no pecado do seu pai. Esse cerco de Samaria por Ben-Hadad fez com que eles comessem tudo que tinha na cidade, e passaram a comer até coisas imundas, e tudo era muito caro. O texto abaixo que nós veremos fala desse sofrimento e dessa angústia. Observem, amados irmãos, o texto de 2 Reis 6, de 24 a 29, diz assim: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Prezado irmão e amigo, quanta miséria estava acontecendo em Samaria, a ponto de uma mãe ter que comer o seu próprio filho. Muita miséria, muita fome, muito desespero, tudo isso por causa do distanciamento de Deus. Fome, miséria e muitas coisas desagradáveis, vergonha. E esse rei Jorão, revoltado por causa dessa situação, ele planejava até matar o profeta Eliseu, considerando que Eliseu era o culpado de tudo isso também. Essa foi a cena do sofrimento e da angústia em Samaria. A próxima cena que veremos nesse texto é a cena da providência de Deus. Um pouquinho mais avante, no capítulo 7, no versículo 1, Deus diz por meio do seu profeta Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria.
Amados irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele permite a fome, permite a miséria, mas Ele é o Deus da abundância, Ele é o Deus da fartura, Ele é o Deus provedor. E como diz a Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Deus não é pego de surpresa em situação alguma. Ele controla o universo, Ele é o Rei Supremo, Senhor soberano do céu e da terra. Então Ele permitiu a dor e o sofrimento. Agora Ele diz para o profeta, avise para eles que vai ter fartura. Deus é misericordioso, amados irmãos. Ele socorre suas criaturas. Deus planeja o bem e deseja salvar. Nós vemos isso desde o tempo de Adão. Adão pecou e Deus não o abandonou. Quando Adão se escondia, vestido com folhas de vegetais, Deus providencia e faz uma roupa de couro de animal para cobrir a nudez de Adão. Até Caim assassina o seu próprio irmão. Mesmo assim, Deus coloca uma marca em Caim para protegê-lo. Isso é sinal da sua misericórdia. Eliseu leva a mensagem de fartura. Haverá alimento barato. A fome vai acabar. A vergonha e o sofrimento ficarão para trás. Esta é uma bela cena, meus amados irmãos. A cena da providência de Deus. A cena que é baseada na promessa de Deus. Deus prometeu, então o rei poderia descansar, o povo poderia se alegrar e poderiam esperar que Deus é o Deus que não mente. Em todas as suas promessas, e a maior de todas elas, os irmãos sabem muito bem, foi a promessa da vinda do Messias Salvador, Jesus Cristo, o nosso Rei. E a terceira cena, meus amados irmãos, é a cena da incredulidade. É verdade. Quando o profeta foi anunciar a boa notícia, o capitão do rei desdenhou do profeta e do poder de Deus. Vemos isso no texto de 2 Reis 7:2, que diz assim: porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Meu prezado amigo e irmão, há um perigo muito grande na incredulidade. As promessas de Deus, elas existem para serem cridas. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Esse capitão desdenhou e não acreditou. Há um perigo muito grande na incredulidade. A perdição eterna é consequência da incredulidade. Muito sofrimento no tempo presente é fruto da incredulidade. Esse capitão sofreu por sua incredulidade. Ele morreu sem usufruir da bênção de Deus. Entraremos agora na quarta cena, que servirá para a nossa instrução e de onde nós tiraremos as ações práticas e apropriadas para levarmos as boas novas do reino. É a cena da fartura. A cena da fartura providenciada por Deus. Deus vai usar 4 leprosos, homens desprezados e banidos da cidade por causa da sua doença. Agora eles serão usados por Deus para levar as boas novas. Meus amados irmãos, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Deus milagrosamente fez com que os inimigos fugissem. Os 4 leprosos estavam lá fora da cidade, não podiam entrar na cidade e também não podia ir para onde estavam os inimigos. Mas eles pensaram, se nós entrarmos na cidade, nós morreremos de fome. Se nós ficarmos aqui, morreremos de fome. Se nós formos no arraial dos sírios, nós poderemos morrer, então tanto faz. Então vamos até o arraial dos sírios, quem sabe nós encontraremos alguma coisa por lá. Mas de repente, quando eles chegam lá, veja o que está no capítulo 7, versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos.
e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial ficou cheio de coisas. Eles fugiram para salvar a sua vida. E nessa fuga deixaram seus pertences, deixaram o ouro, a prata, deixaram a comida, porque o objetivo ali era salvar a própria vida, por causa do barulho que eles ouviram e ficaram aterrorizados. E os leprosos chegaram e encontraram tudo isso abandonado. Comida, bebida, prata, ouro, vestes. E é nesse ponto que essa cena de fartura se divide em duas outras cenas, e de onde nós vamos tirar as lições práticas para levarmos as boas novas do Rei Jesus. É a cena da fartura com o egoísmo. Agora os leprosos estão salvos, felizes e ricos. Veja o que o texto diz, versículo 8 do capítulo 7. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Meus prezados, é nesse ponto que nós encontramos a fartura com o egoísmo. E se nós queremos levar as boas novas a quem está sofrendo, alguém está sendo humilhado, envergonhado, alguém que está morrendo, desesperado, sem Deus e sem salvação, a ação prática que nós precisamos ter é abandonar o egoísmo. Eles pegaram para si e guardaram. Depois entraram em outra tenda, pegaram para si e guardaram. Se nós ficarmos guardando egoisticamente nossos recursos, nossos talentos, nossos valores, muita gente ainda vai morrer em Samaria. Muita gente ainda vai morrer no interior do nosso estado. Muita gente ainda vai morrer por esse mundo afora. Porque o egoísmo, ele impede a ação missionária. Quanto recurso existe? Quanto dinheiro, quantos bens estão sendo guardados e ninguém sabe para quê? É possível que nunca sejam usados. Se tem algo para ser feito para que a obra de Deus avance, é abandonar o egoísmo. Vamos avançar. Agora nós entramos na cena da fartura com o compartilhamento. Os leprosos concluíram que não estavam fazendo bem, ficando com tudo só para eles. Prezados irmãos, tudo que temos vem de Deus e é para a glória de Deus. A Bíblia fala que o resumo de toda a lei de Deus é este: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se há um bem, se há um talento, se há um recurso, ele tem que ser usado para a glória de Deus. Os dons de Deus são para a glória de Deus. Os recursos que Deus nos dá, eles são para a glória de Deus. Esses leprosos caíram em si e se lembraram que tinham muita gente sofrendo ainda em Samaria, morrendo de fome na cidade, mulheres comendo os seus próprios filhos. Então eles pensaram, eles abandonaram o egoísmo e disseram uns aos outros: nós não estamos fazendo o que é certo. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Aí nós encontramos a segunda ação muito importante para que o evangelho, que a boa notícia chegue aos campos desse nosso grande estado. É a ação de lembrar que alguém está sofrendo.
Nós precisamos nos lembrar disso, que diariamente pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação. No caso de Samaria, as pessoas estavam morrendo com fome. No nosso caso, nós temos pessoas morrendo com fome e sem Deus. São mais de 4 milhões de habitantes no nosso grande estado. São mais de 1.160 por aí, 1.160.000 quilômetros quadrados de terra, rios, igarapés e florestas. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que tem gente lá sofrendo e morrendo sem Deus. Olhando ao redor, talvez encontremos alguém que esteja com fome, que esteja com medo, que estejam sem esperança. Assim como falaram os leprosos, este dia é dia de boas novas. Nós também podemos dizer, esse dia é dia de boas novas. Eles precisam ouvir sobre a provisão de Deus. Os leprosos caíram na real. Deus deu recurso, Deus deu alimento e eles estão aqui. Então, é uma boa notícia chegar lá na cidade e dizer: há alimento para o povo. Eles precisam ouvir que há provisão de Deus. E, meus amados irmãos, a maior de todas as provisões de Deus foi enviar Jesus para morrer por nós e garantir salvação. Assim como o capitão ficou incrédulo, alguns ficarão incrédulos com a nossa mensagem. Porém, muita gente alcançará a salvação por meio do evangelho que nós vamos levar. Os leprosos agiram rápido. Eles disseram: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Meus amados irmãos e amigos, a nossa salvação ela é inegociável. Quem é salvo hoje estará salvo para sempre. Mas não podemos viver com a mente pesada, pensando no que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Não podemos viver com o peso na consciência de que os nossos recursos foram guardados. Não podemos viver com essa mente pesada, sabendo que eu poderia ter feito mais e não fiz, que eu soneguei, que eu dei migalhas, que eu não pensei no valor de uma alma, que eu não valorizei o tamanho da vinda e da morte de Jesus para salvá-los. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Isso faz-nos pensar no seguinte: eu não tenho tempo a perder, então eu tenho que investir na obra missionária agora. Aí eles tomaram a decisão correta. E eles disseram assim: agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então nós já falamos de duas ações. É o egoísmo. Egoísmo é uma coisa muito, muito perigosa. Nós falaremos da terceira ação agora. É a ação de agir rápido, sem perder tempo. Não podemos ser egoístas, não podemos esquecer que eles estão sofrendo e a nossa ação tem que ser rápida. Meus amados irmãos, nós não estamos a socorrer pessoas simplesmente que estão passando fome. A nossa tarefa, além dessa, é levar a salvação eterna, aquela que Jesus Cristo veio produzir com a sua morte na cruz. Quanta gente ainda escravizada por Satanás, com medo, sofrendo, e nós estamos na fartura do reino. Nós estamos vivendo a graça salvadora. Nós temos Deus, temos o seu Espírito, temos a sua palavra, nós temos a igreja, temos o culto. E nessa fartura não podemos nos acomodar.
Vamos lembrar que tem gente sofrendo, sem salvação e sem Deus. Façamos então como esses 4 leprosos. Vamos anunciar que há fartura em Deus.